Bem-vindo a Resumai. Resumos de livros. Aqui você encontra o resumo daquele livro incrível que ainda não achou tempo para ler. Se você ainda não é inscrito, clique no botão e faça parte do nosso canal. Ative o sininho para receber em primeira mão as novidades. E deixe nos comentários qual livro você gostaria de ver por aqui. Autobiografia de um Yogi. Por Paramahansa Yogananda. O livro que transformou Steve Jobs. Entre tantos livros espirituais, poucos atravessaram gerações como Autobiografia de um Yogi. Escrito em 1946 por Paramahansa Yogananda, ele foi o primeiro relato profundo sobre yoga, meditação e iluminação interior apresentado ao Ocidente. A obra não é apenas uma narrativa biográfica, mas um portal de sabedoria sobre a união entre ciência e espiritualidade. Para Steve Jobs, fundador da Apple, esse livro foi uma bússola existencial. Lido pela primeira vez na juventude, tornou-se o único título mantido permanentemente em seu iPad. Jobs o relia todos os anos e o considerava um manual sobre o propósito da vida. Em seu funeral, cada convidado recebeu um exemplar da obra, último gesto de um homem que via na tecnologia um espelho da alma humana. A Autobiografia de um Yogi nos conduz por uma jornada de autoconhecimento, mostrando que a verdadeira inovação nasce da consciência desperta. Meus pais e minha infância. Nasce Mukunda Lal Goshin, que mais tarde se tornaria Paramahansa Yogananda, em uma família devota e harmoniosa da Índia. Desde criança, ele demonstrava profundo anseio espiritual e percepções além do comum. Cresceu cercado de amor, disciplina e fé, aprendendo com o pai o valor da retidão e da serenidade diante dos desafios. A mãe lhe transmitiu ternura e devoção, inspirando sua busca por Deus desde cedo. Cada experiência infantil parecia uma preparação silenciosa para o encontro com o divino. O ambiente familiar era um templo de pureza e respeito, e o jovem Mukunda já pressentia que sua missão era maior que o lar. O despertar da alma começava a se revelar no coração de um menino destinado a transformar consciências. 2. A morte de minha mãe e o amuleto místico. A morte da mãe marca o início da dor e do aprendizado espiritual. Antes de partir, ela entrega a Mukunda um pequeno amuleto, símbolo de proteção e promessa divina. O objeto desaparece misteriosamente, revelando que as bênçãos não vêm de objetos, mas da fé interior. O luto conduz à reflexão sobre a impermanência da vida e a presença constante de Deus mesmo nas perdas. O vazio abre espaço para o encontro com a força invisível que sustenta todas as coisas. Ele compreende que a alma não morre, apenas muda de forma, e que o amor verdadeiro transcende o tempo e o corpo. 3. O santo com dois corpos. Mukunda conhece Swami Pranabananda, um mestre capaz de manifestar-se em dois lugares ao mesmo tempo. A experiência o impressiona profundamente e reforça sua convicção de que o mundo físico é apenas uma fração da realidade. Diante de um fenômeno tão extraordinário, ele percebe que os limites humanos são ilusões da mente. A serenidade do santo e sua sabedoria silenciosa mostram que o domínio espiritual é alcançado pela união com o divino. Mukunda passa a buscar um mestre capaz de guiá-lo por esse mesmo caminho, sentindo que a vida comum não seria suficiente para saciar sua sede pela verdade eterna. 4. Minha fuga interrompida rumo ao Himalaia. Movido por um desejo ardente de encontrar Deus, Mukunda tenta fugir de casa para o Himalaia com um amigo. Pretende viver entre os mestres e renunciar ao mundo. A jornada, porém, é interrompida por coincidências divinas e encontros que o fazem refletir. Ele entende que o caminho espiritual não exige fuga, mas presença, que Deus pode ser encontrado em qualquer lugar, inclusive no lar. A lição ensina sobre disciplina e paciência. O tempo de Deus é perfeito e cada etapa tem um propósito oculto. O destino chama, mas antes precisa amadurecer. 5. Um santo dos perfumes exibe seus prodígios. Mukunda visita Gandhababa, o santo dos perfumes, que manifesta aromas e flores do nada. O jovem, fascinado e curioso, percebe que os milagres, embora belos, não são o fim do caminho espiritual. O verdadeiro poder não está em produzir maravilhas, mas em dominar a mente e o coração. Yogananda começa a distinguir entre espetáculo e sabedoria, percebendo que muitos buscam o divino pelas aparências, esquecendo-se da essência. O santo adverte: cada poder deve servir ao amor e à humildade, nunca ao orgulho. Assim nasce Mukunda o discernimento que o acompanhará pela vida. 6. O Swami Tigre. Aqui surge a figura de Swami Niganananda, conhecido como Swami Tigre.
Ele demonstra força espiritual indomável e coragem semelhante à de um leão. Ao conhecê-lo, Mukunda sente o impacto da energia disciplinada e da fé que transforma o impossível em possível. O mestre ensina que o domínio sobre si mesmo é o maior de todos os poderes, e que a verdadeira força não se impõe, ela irradia. Inspirado, o jovem compreende que a espiritualidade não é fuga da vida, mas intensidade em vivê-la com consciência. 7. O mestre que me ensinou a meditar. O destino conduz finalmente a Sri Yukteswar, o mestre que transformará sua existência. Ao cruzar seus olhos, Mukunda sente que reencontrou alguém que esperava muitas vidas. A presença do guru é magnética e severa, moldando com amor e disciplina. Sob sua orientação, aprende os fundamentos da meditação e o poder do silêncio interior. Descobre que o verdadeiro mestre não concede conforto, mas provoca o despertar. Sri Yukteswar o ensina que o autodomínio é a chave da libertação e que a alma é um raio do infinito. 8. O grande cientista da Índia, J.C. Bose. Mukunda visita o renomado cientista Jagadish Chandra Bose, pioneiro em demonstrar que plantas e metais possuem vida e sensibilidade. Fascinado, ele percebe a harmonia entre ciência e espiritualidade. Entende que o universo é uma só energia manifestada em formas diversas. Essa visão amplia sua fé e desperta o respeito pela criação. Ele reconhece que Deus se expressa tanto no laboratório quanto no templo, e que todo conhecimento, quando iluminado pela alma, torna-se sabedoria. 9. O início de minha missão na Índia. Guiado por Sri Yukteswar, Mukunda inicia sua jornada como instrutor espiritual, funda uma escola que une educação moderna e princípios de autoconhecimento, integrando corpo, mente e espírito. Ele acredita que ensinar é servir, e que a verdadeira educação liberta o homem da ignorância sobre si mesmo. A escola torna-se semente de um movimento que florescerá em todo o mundo. Yogananda descobre que sua missão não é apenas buscar Deus, mas inspirar outros a encontrá-lo em si mesmos. 10. Dois discípulos prometem a sua família. Mukunda presencia o dilema de dois jovens que desejam seguir o caminho espiritual, mas enfrentam a resistência das famílias. A cena o toca profundamente, pois reflete seu próprio conflito entre o dever terreno e o chamado divino. Ele aprende que o amor verdadeiro não prende, liberta. As lágrimas das mães e a fé dos filhos revelam a beleza e a dor da renúncia. É o início do entendimento de que a vida espiritual exige coragem para desapegar, mesmo do que mais se ama. 11. Os anos no eremitério de meu mestre. No eremitério de Sri Yukteswar, a disciplina é rígida e o silêncio, sagrado. Cada gesto cotidiano se transforma em lição espiritual. A convivência revela a força de um mestre que não busca seguidores, mas almas despertas. Mukunda aprende a controlar a mente, a dominar os impulsos e a permanecer sereno diante da crítica. Os dias se misturam entre meditação, estudo e serviço, moldando o caráter como o fogo purifica o ouro. O mestre ensina que o autoconhecimento é o maior de todos os tesouros, e que servir é o caminho mais elevado para amar. 12. Uma experiência em consciência cósmica. Durante a meditação, Mukunda tem uma vivência transcendental, a união com o todo. O corpo desaparece e sua mente se expande em direção ao infinito. Ele sente a vibração divina pulsar em cada átomo do universo, percebe a presença viva de Deus em tudo. Não há mais eu e outros, apenas consciência pura e eterna. A experiência o transforma para sempre. A partir desse momento, compreende que a separação é ilusão e que a vida inteira é uma dança de energia divina em múltiplas formas. 13. Minha separação de Sri Yukteswar. O momento da separação chega, e o discípulo precisa partir para cumprir o destino fora do eremitério. O coração pesa, mas o mestre lembra de que a verdadeira presença não depende da distância. A despedida é também um teste, manter a conexão interior mesmo longe da figura física do guru. Mukunda percebe que o aprendizado real começa quando a fé é colocada à prova. Ele parte com lágrimas, mas também com gratidão e coragem. A missão espiritual ganha asas, sustentada pela bênção silenciosa de Sri Yukteswar. 14. Meu anúncio ao mundo. Sentindo-se preparado, Yogananda decide compartilhar os ensinamentos recebidos. A mensagem é clara: o homem pode encontrar Deus por meio da meditação e da vida equilibrada. Ele começa a dar palestras e aulas, atraindo discípulos de diferentes origens. Cada palavra é um raio de luz destinado a despertar consciências adormecidas. O desafio é grande, pois a sociedade moderna se distrai com ilusões materiais. Ainda assim,
ele segue confiante, transformando cada obstáculo em instrumento de fé. 15. A Escola de Ranchi. Com profundo amor pela juventude, Yogananda cria em Ranchi uma escola espiritual que une ciência, arte e meditação. O objetivo é formar seres humanos completos, capazes de harmonizar corpo, mente e alma. O ambiente é simples, mas carregado de energia divina. As crianças aprendem que a felicidade não depende das posses, e sim da comunhão com o Espírito. A escola se torna um farol de transformação e inspira outras instituições pelo país. O sonho do mestre começa a florescer de forma concreta. 16. O primeiro encontro com o Ocidente. O destino chama novamente, desta vez para além da Índia. Um convite para representar a espiritualidade indiana em um congresso religioso em Boston desperta nele a visão de um novo mundo. O jovem mestre sente o peso da responsabilidade, mas também a alegria da missão. A travessia pelo oceano simboliza a ponte entre Oriente e Ocidente. Ele entende que as verdades eternas não pertencem a um povo, mas à humanidade. O coração se enche de coragem e fé no plano divino. 17. A chegada à América. Ao pisar em solo americano, Yogananda se depara com uma cultura fascinada pela velocidade, mas carente de silêncio interior. As ruas vibram com progresso e agitação, e ele percebe que o verdadeiro trabalho será ensinar a quietude. Apesar das dificuldades com o idioma e das diferenças culturais, sua presença serena toca corações. As primeiras palestras despertam curiosidade e respeito. Ele percebe que a mensagem espiritual é universal. Todos buscam paz, ainda que de formas diferentes. 18. Palestras nos Estados Unidos do Norte. A fama se espalha rapidamente, e multidões passam a assistir às suas conferências. Ele fala sobre a unidade entre ciência e espírito, o poder da mente e a experiência direta de Deus por meio da Kriya Yoga. Os jornais o chamam de Yogi dos Milagres, mas ele responde com humildade, dizendo que o maior milagre é o autodomínio. Em cada cidade, forma discípulos e planta sementes de transformação. A América começa a ouvir, com olhos e corações abertos, a voz da Índia espiritual. 19. A Escola de Los Ángeles. A fundação da sede da Self-Realization Fellowship em Los Angeles marca o início de um movimento duradouro. O local torna-se refúgio de paz e aprendizado, acolhendo buscadores do mundo inteiro. Ali, Yogananda ensina que a meditação não pertence a uma religião, mas é um direito da alma humana. A cidade, símbolo do sonho americano, torna-se também símbolo do despertar espiritual. O mestre entende que a luz divina pode florescer até mesmo no coração do concreto. 20. O oculto poder do nome de Deus. Yogananda revela o mistério vibracional do som divino. Explica que pronunciar o nome de Deus, com amor e concentração, desperta forças invisíveis que purificam a mente. Cada palavra sagrada é uma ponte entre o homem e o infinito. Ele ensina que a repetição consciente do nome divino cria harmonia interior, dissolve medos e atrai paz. O poder não está na fonética, mas na devoção com que se pronuncia. Quem vive com o nome de Deus nos lábios descobre alegria eterna no coração. 21. O santo que não envelhece. Em sua jornada pela Índia, Yogananda conhece um asceta misterioso, cuja aparência desmente o tempo. O homem vive há décadas com o mesmo rosto jovem, irradiando serenidade e força espiritual. Ele ensina que o corpo é moldado pela consciência e que o envelhecimento é consequência do esquecimento da alma. A vitalidade é fruto da união com o divino, que renova a energia a cada instante. Essa lição mostra que o espírito não conhece decadência e que a juventude verdadeira é a da mente que vive em Deus. 22. A luta interna. Apesar de seu avanço espiritual, o mestre enfrenta batalhas interiores. Dúvidas, distrações e provas da vida o desafiam a manter a fé inabalável. Ele compreende que a iluminação não elimina o esforço, mas o transforma em oportunidade de crescimento. A mente humana oscila, e o segredo é observá-la sem se deixar arrastar. Cada momento de fraqueza se torna portal de fortalecimento. A verdadeira vitória acontece dentro, quando o silêncio vence o tumulto dos pensamentos e a paz torna-se estado natural. 23. Um santo entre os cientistas. Em meio a uma era dominada pelo racionalismo, Yogananda conhece cientistas que buscam compreender o invisível. Um deles, sincero buscador, revela que a fé e a ciência não são inimigas, mas caminhos paralelos para a mesma verdade. A conversa entre ambos mostra que o universo é regido por leis divinas, e a ciência, quando guiada pela consciência,
se torna instrumento de revelação. Essa união entre o espírito e a razão marca um dos pontos mais elevados de sua missão no Ocidente. 24. O Pegador de Sombras. Um místico dotado de poderes extraordinários consegue materializar e desmaterializar objetos diante de testemunhas. O fenômeno impressiona Yogananda, mas também reforça sua percepção de que os dons psíquicos são apenas reflexos da mente desperta. Ele entende que o verdadeiro milagre é o controle sobre o ego, não sobra matéria. Os poderes, quando não guiados pelo amor, podem se tornar armadilhas. A sombra do orgulho é a mais sutil de todas, e vencê-la é o maior de todos os triunfos. 25. A lei da nossa vida. Aqui é revelada a harmonia divina que governa tudo. A vida humana segue leis espirituais tão exatas quanto as leis da física. O que se semeia no pensamento e na ação retorna em forma de destino. Yogananda ensina que o karma não é punição, mas educação da alma. A libertação vem quando o homem aprende a agir com consciência e entrega. Entender essa lei é viver em paz com o próprio passado e construir um futuro luminoso, baseado na sabedoria e na compaixão. 26. A ciência da Kriya Yoga. A Kriya Yoga é apresentada como ciência sagrada da união com Deus. Por meio de técnicas específicas de respiração e controle da energia vital, o praticante acelera sua evolução espiritual. Yogananda descreve que a alma, libertando-se da inquietação, experimenta a presença divina em cada célula do corpo. Essa prática une todas as religiões na essência, pois conduz à comunhão direta com o Criador. É o coração do seu ensinamento, viver em constante lembrança da divindade interior. 27. Quem é mestre? A definição de mestre é clara e profunda, aquele que se libertou do ego e vive na consciência divina. Um verdadeiro mestre não busca adoradores, mas libertar os que o seguem. Yogananda explica que o guru é um espelho de Deus, enviado para recordar ao discípulo que ele realmente é. O vínculo entre mestre e aluno ultrapassa o tempo e o espaço. Encontrar um guru autêntico é reencontrar a si mesmo, pois no reflexo da sabedoria divina o buscador descobre sua própria luz. 28. A vida Avalon e o despertar do dia. Em meio às suas viagens, Yogananda observa a beleza da natureza e reconhece nela a presença viva do Criador. As árvores, o vento e a luz da manhã se tornam mestres silenciosos. Ele sente que cada amanhecer é um chamado à renovação interior. A vida, com seus ciclos e contrastes, reflete o mesmo movimento cósmico que habita o coração humano. O despertar espiritual é como o nascer do sol, lento, inevitável e repleto de promessa. 29. O advento da nova era. O mestre fala sobre o surgimento de um novo ciclo para a humanidade, no qual ciência e espiritualidade caminharão juntas. A era moderna, embora marcada pela pressa e pela tecnologia, é também terreno fértil para o despertar coletivo. Ele prevê que o mundo buscará equilíbrio entre matéria e espírito, e que o conhecimento interior será o maior progresso do futuro. A nova era não virá de fora, mas do íntimo de cada ser humano disposto a viver com consciência. 30. A lei dos milagres. Os milagres deixam de ser mistério quando se compreende que o universo é energia em vibração. O pensamento é força criadora capaz de alterar a realidade. Yogananda explica que o Cristo, Buda e os grandes mestres dominaram essas leis naturais em nível superior. A fé, quando pura, atua como catalisadora dessa energia divina. O verdadeiro milagre é viver em sintonia com o amor, onde a vontade humana se funde à vontade de Deus. Nesse estado, nada é impossível. 31. Uma entrevista com a Mãe Sagrada. Yogananda visita a Mãe Sagrada, uma mulher sábia e iluminada, reverenciada por sua pureza e compaixão. A presença dela transmite serenidade profunda, e cada palavra é impregnada de amor silencioso. Ao ouvi-la, ele sente que está diante da manifestação viva do divino feminino, a energia de Deus em sua forma mais terna e acolhedora. A mãe ensina que a devoção é o caminho mais direto para Deus e que servir aos outros com coração puro é a mais elevada forma de adoração. 32. Rama é ressuscitado. Yogananda relata o caso de um homem chamado Rama, cuja vida é restaurada após a morte. O milagre, presenciado por muitos, desafia a lógica humana e reafirma o poder do espírito sobre a matéria. Ele explica que quando a vontade de um ser realizado se une à vontade divina, a própria morte pode ser vencida. O acontecimento desperta admiração, mas o mestre enfatiza que o objetivo da vida espiritual não é criar milagres, e sim alcançar consciência de eternidade, onde nada morre realmente. 33. Babaji, o Cristo Yogi da Índia moderna.
Surge a figura de Babaji, o mestre imortal que habita os Himalaias e guia silenciosamente a evolução espiritual da humanidade. Sua presença é invisível para a maioria, mas sentida por aqueles que vibram em sintonia divina. Babaji é o elo entre Oriente e Ocidente, o símbolo da eterna fraternidade entre todos os buscadores de Deus. Sua compaixão é ilimitada e seu propósito é preservar a sabedoria da Kriya Yoga para todas as eras, conduzindo almas ao despertar. 34. Materialização de um palácio no Himalaia. Yogananda descreve um acontecimento extraordinário. Babaji materializa, diante de seus discípulos, um palácio completo feito de luz. O episódio não é exibicionismo, mas demonstração do poder da mente quando em perfeita comunhão com o espírito. O palácio desaparece depois, simbolizando que tudo que é visível é transitório. O verdadeiro templo é o coração purificado. A visão do milagre revela que o universo inteiro é pensamento divino e que a matéria é apenas espírito cristalizado. 36. O interesse de Babaji pelo Ocidente. Babaji manifesta o desejo de que os ensinamentos da Kriya Yoga alcancem o Ocidente. Reconhece que a humanidade moderna, embora avançada tecnicamente, carece de equilíbrio espiritual. Ele confia a Yogananda a missão de levar essa luz para o mundo, prevendo que a sabedoria da Índia encontrará ressonância entre aqueles que buscam sentido além do material. A ponte entre as culturas está formada, e a união entre ciência e espiritualidade começa a se concretizar no século XX. 37. Voo à América. Atendendo ao chamado interior e à inspiração divina, Yogananda parte da Índia para os Estados Unidos. O navio que o leva atravessa tempestades, mas ele mantém a calma e a fé de que cumpre um propósito maior. Durante a viagem, realiza meditações profundas e sente a presença de seus mestres o guiando. Ao chegar, entende que sua vida não pertence mais a si mesmo, é instrumento de uma missão global, destinada a despertar almas para o poder da meditação e do amor universal. 38. Luther Burbank, um santo entre as rosas. Yogananda conhece Luther Burbank, botânico americano de coração puro, cuja comunhão com as plantas revela uma espiritualidade silenciosa. Burbank fala com suas flores como se fossem amigas e ensina que a vida, em todas as formas, responde ao amor. Essa conexão entre natureza e consciência encanta o yogi, que o chama de santo entre as rosas. Ele percebe que a espiritualidade pode se manifestar até na ciência, quando trabalha movido por humildade e reverência pela criação. 39. Teresa Neumann, a estigmatizada católica. Na Alemanha, Yogananda conhece Teresa Neumann, mulher que carrega as marcas da crucificação e vive apenas de comunhão espiritual, sem se alimentar fisicamente. O fenômeno desafia as leis da biologia e demonstra a força do espírito sobre o corpo. Ao presenciar seu êxtase e sua fé inabalável, ele reconhece que o amor divino se expressa em todas as religiões. Teresa encarna o Cristo vivo, mostrando que a devoção pura transcende dogmas e une todos os corações em um mesmo amor. 40. Gandhi e a sua mensagem para o novo mundo. Yogananda encontra Mahatma Gandhi e vê nele a síntese entre ação e espiritualidade. O líder indiano vive com simplicidade, prática o silêncio e prega a não-violência como poder transformador. Durante o encontro, Gandhi expressa que o verdadeiro progresso do mundo virá quando o homem dominar a si mesmo, não o outro. Yogananda ensina-lhe a técnica da Kriya Yoga, e o encontro entre ambos simboliza a união entre sabedoria interior e serviço à humanidade. É a espiritualidade em ação. 41. O caminho da autorrealização. Yogananda expõe a visão que norteia toda a sua missão. O caminho da autorrealização é a união direta com Deus, possível a todos, independentemente de religião. O homem, ao voltar-se para dentro, descobre que sua alma é centelha divina. O propósito da vida é reconhecer essa unidade e viver guiado por ela. O mestre ensina que o autodomínio, a meditação e o serviço amoroso são os 3 pilares da libertação. A felicidade verdadeira surge quando cessam os desejos e reina a consciência da presença eterna. 42. O triplo poder da mentira. 3 forças enganam o ser humano: a ignorância, o ego e a ilusão. Elas o fazem crer que é separado de Deus e que sua identidade está limitada ao corpo. Yogananda descreve como o homem, preso ao orgulho e ao medo, cria sofrimento desnecessário. Mas a luz do discernimento dissolve as trevas da mentira. Meditar é despertar desse sonho coletivo e lembrar quem se é, espírito eterno, livre e bem-aventurado. Vencer a ilusão é o maior ato de coragem que existe. 43. As escolas de meditação. As escolas fundadas por Yogananda espalham-se pela Índia e pelo Ocidente,
formando centros de estudo e prática espiritual nesses locais. Pessoas comuns aprendem a meditar, controlar a mente e viver com propósito. A simplicidade da mensagem, sente-se, respire e sinta Deus dentro de si, transforma vidas. O mestre percebe que o mundo começa a compreender que a espiritualidade não é luxo, mas necessidade vital. A prática constante conduz à harmonia interior e à paz duradoura. 44. A autorrealização no Ocidente. A mensagem de Yogananda encontra terreno fértil na América. Homens e mulheres de diferentes origens aderem à Kriya Yoga e à filosofia da união universal. O mestre reconhece que o materialismo ocidental é apenas o outro lado da busca espiritual, um anseio pela plenitude ainda inconsciente. Com amor e paciência, ele ensina que a prosperidade e a alma podem coexistir. A verdadeira riqueza é a consciência desperta. Assim nasce o diálogo entre ciência e espírito que marca sua missão. 45. As aventuras de Mukunda. Entre viagens, palestras e encontros, Yogananda revive as lembranças de juventude. O menino sonhador de Calcutá tornou-se mensageiro global de luz. As aventuras espirituais se misturam com desafios práticos, lidar com a incompreensão, as críticas e as tentações do sucesso. Ele aprende que cada obstáculo é teste de fé e humildade. As experiências, muitas vezes místicas, revelam que a jornada humana é uma grande escola de amor e renúncia. Tudo coopera para a expansão da alma. 46. A última missão. De volta à Índia, Yogananda reencontra seu amado mestre Sri Yukteswar. A emoção do reencontro é imensa, pois ambos compreendem que a hora da partida se aproxima. O guru o envia de volta ao Ocidente com uma mensagem de unidade. Oriente e Ocidente são duas mãos do mesmo corpo divino. De volta à América, o mestre sente que cumpriu sua tarefa. Sabe que sua presença física logo cessará, mas sua vibração permanecerá viva nas escolas, livros e corações despertos. 47. Apologia de um yogi. Yogananda responde às dúvidas e críticas de quem não compreende a vida espiritual e explica que o caminho do yogi não é fuga, mas mergulho profundo na essência da existência. A meditação não afasta do mundo, ao contrário, aprofunda a compaixão por ele. Ele reforça que o objetivo não é criar uma nova religião, mas ajudar cada ser a descobrir a verdade dentro de si. A fé raciocinada e a experiência direta substituem o fanatismo e conduzem à liberdade interior. 48. Epílogo. As aventuras de Mukunda. O ciclo se encerra, mas a história continua em espírito. Yogananda contempla a vida com gratidão. Todas as perdas e alegrias foram degraus para a consciência divina. Seu corpo envelhece, mas a alma vibra com a mesma juventude do menino que buscava o Himalaia. Ele deixa o mundo com serenidade, dizendo que veio para despertar em cada coração o amor por Deus. Sua passagem é silenciosa, mas ecoa até hoje como perfume invisível de eternidade. Conclusão. A eternidade do espírito. A autobiografia de um yogi não é apenas o relato de uma vida, é o mapa de uma alma que descobriu o infinito dentro de si. Yogananda abriu uma ponte entre mundos, entre Oriente e Ocidente, ciência e fé, corpo e espírito. Sua vida provou que a iluminação não é exclusividade de monges isolados, mas um estado acessível a qualquer pessoa que deseje conhecer a si mesma. O livro é um convite à experiência, não à crença. Cada capítulo conduz o leitor a um espelho interior, onde o divino se revela no silêncio. Ao longo da jornada, o autor demonstra que milagres não são violações das leis da natureza, mas expressões de leis mais sutis. Mostra que a energia que move as estrelas é a mesma que pulsa em cada coração humano, e que a meditação é o fio invisível que reconecta o homem à sua fonte. Ele ensina que o amor é ciência, que a fé é força real e que o pensamento consciente molda o destino. A espiritualidade deixa de ser abstração e se torna prática viva, tão concreta quanto respirar. O legado de Yogananda continua a inspirar milhões. Suas escolas e ensinamentos espalharam-se pelo mundo, guiando buscadores a reencontrar a paz interior. Mas o impacto mais notável talvez tenha sido em mentes que moldaram o futuro da humanidade, como Steve Jobs, que o considerava o livro de sua vida. Ao distribuir exemplares de autobiografia de um yogi em seu funeral, Jobs selou um gesto simbólico, a fusão entre tecnologia e consciência, entre o pensar e o sentir. Para ele, e para tantos outros, esta obra foi um lembrete de que o verdadeiro propósito de criar, trabalhar e viver é servir à expansão da alma. No fim, Yogananda nos deixa uma mensagem simples e eterna: nada está fora, tudo está dentro. A paz que se busca no mundo é a mesma que dorme em silêncio no coração.
E quando o homem desperta para essa verdade, o universo inteiro desperta com ele. Obrigado por assistir até aqui. Para melhor fixação do conteúdo, assista mais vezes. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber em primeira mão os novos livros. Deixe nos comentários quais livros gostaria de ver por aqui. Até breve!